Vou tirar tudo de você. Foi o que estava escrito na carta que o milionário recebeu no mesmo dia, depois de abandonar sua esposa grávida, e ele ficou horrorizado com o que aconteceu depois. Ricardo Almeida observou a cidade pela ampla janela de sua cobertura no 5º andar. Os arranha-céus que se erguiam majestosamente diante dele eram um testemunho de seu poder e riqueza. Aos 45 anos, era o rei incontestável do setor imobiliário, um homem que havia construído um império com suas próprias mãos e com a ruína de outros. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Beatriz, sua esposa de 32 anos. Querido, temos consulta com o médico às 16 horas. Mal posso esperar para ver nosso bebê. Ricardo franziu a testa. A gravidez de Beatriz não havia sido planejada, e embora no início ele tenha fingido alegria, a verdade era que este filho ameaçava desestabilizar tudo o que ele havia construído. Não porque não tivesse dinheiro suficiente, mas porque Beatriz havia começado a falar em se estabelecer e deixar um legado para o bebê. Isso significava menos riscos, menos negócios obscuros, menos ganhos astronômicos. Ele tomou um gole de seu uísque de 30 anos e olhou para o relógio. Eram 14. Em 2 horas, deveria estar na clínica, fingindo entusiasmo por um ultrassom. Mas Ricardo tinha outros planos. Sua maleta já estava preparada. Dentro, documentos falsos, cartões de crédito em nome de outras pessoas e dinheiro suficiente para viver confortavelmente por meses. Ele havia planejado tudo meticulosamente. Desapareceria sem deixar rastros, evitando assim o iminente divórcio que Beatriz havia começado a insinuar e que ameaçava dividir sua fortuna pela metade. É agora ou nunca, pensou Ricardo. Com um último olhar para a cidade que havia conquistado, ele pegou sua maleta e saiu da cobertura. No elevador, pressionou o botão do estacionamento em vez do térreo. Seu Porsche o esperava, pronto para levá-lo para longe dali. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade, Ricardo repassava mentalmente seu plano. Ele se dirigia a um luxuoso hotel nos arredores, onde se hospedaria sob um nome falso. De lá moveria seus ativos, desmontaria seu império peça por peça e o reconstruiria tudo no exterior, longe do alcance de Beatriz e das autoridades que começavam a fazer perguntas incômodas sobre alguns de seus negócios. O trânsito estava pesado, como se a própria cidade tentasse retê-lo. Ricardo tamborilava impaciente sobre o volante, ciente de que cada minuto contava. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele viu a placa do hotel à distância. Um sorriso de triunfo se desenhou em seus lábios. Ele estacionou o Porsche no estacionamento subterrâneo do hotel e, maleta na mão, dirigiu-se à recepção. A jovem atrás do balcão o recebeu com um sorriso ensaiado. Bem-vindo ao grande Hotel Mirage, senhor. Em que posso ajudá-lo? Tenho uma reserva em nome de Alexandre Vieira, respondeu Ricardo, com a segurança de quem ensaiou uma mentira 1000 vezes. A recepcionista digitou em seu computador e assentiu. Claro, senhor Vieira. Temos sua suíte presidencial pronta. Deseja que alguém o acompanhe com sua bagagem? Ricardo negou com a cabeça. Não será necessário. Obrigado. Enquanto subia no elevador em direção à sua suíte, Ricardo sentia que o peso do mundo se levantava de seus ombros. Ele havia conseguido, havia escapado. Beatriz, o bebê, os negócios em perigo, tudo ficava para trás. A suíte era magnífica, digna de um rei. Ricardo deixou cair sua maleta sobre a cama king size e dirigiu-se ao minibar. Precisava de uma bebida para celebrar sua vitória. Foi então que ele viu, sobre a escrivaninha de mogno, um envelope branco com seu nome real. Ricardo Almeida. O copo de uísque escorregou de seus dedos, espatifando-se contra o chão de mármore. Como era possível? Ninguém sabia que ele estava ali. Ninguém podia saber. Com mãos trêmulas, Ricardo abriu o envelope. Dentro, uma simples folha de papel com uma frase que fez seu sangue gelar. Vou tirar tudo de você. Capítulo 2. A sombra do passado. O papel tremeu nas mãos de Ricardo. Seus olhos percorreram uma e outra vez aquela frase ameaçadora, como se esperasse que as letras se rearranjassem
e revelassem uma mensagem menos assustadora. Mas a realidade era inegável. Alguém o havia encontrado. Alguém conhecia seus planos. Com o coração batendo desenfreadamente, Ricardo examinou o resto do conteúdo do envelope. Atrás da nota principal, encontrou uma série de documentos que o deixaram sem fôlego, extratos bancários de contas que ele acreditava serem secretas, fotografias de propriedades não declaradas, até mesmo transcrições de conversas que ele havia mantido a portas fechadas. Quem quer que estivesse por trás disso, não só o havia localizado, mas parecia conhecer cada canto obscuro de sua vida. Ele se deixou cair na poltrona de couro, sua mente um turbilhão de perguntas sem resposta. Quem poderia estar por trás disso? Beatriz? Não. Ela não tinha os recursos nem a astúcia para algo assim. Algum sócio traído? Um inimigo do passado buscando vingança? O som de seu telefone o tirou de suas reflexões. Era um número desconhecido. Com mão trêmula, Ricardo atendeu. Alô? Silêncio do outro lado da linha. Então, uma voz distorcida. Como se sente a solidão, Ricardo? Espero que a aproveite, porque é a única coisa que lhe restará quando eu terminar com você. A chamada foi cortada. Ricardo ficou olhando para o telefone, paralisado pelo medo. A voz, embora alterada, lhe parecia estranhamente familiar. Onde ele a tinha ouvido antes? Passou a noite em claro, andando de um lado para o outro na suíte, sobressaltando-se a cada rangido, cada sombra. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Não podia ficar ali. Precisava se mover. Encontrar um lugar ainda mais seguro. Com as primeiras luzes da aurora, Ricardo abandonou o hotel, deixando para trás metade de seus pertences em sua pressa para escapar. Dirigiu sem rumo fixo por horas, paranoico, checando constantemente o espelho retrovisor em busca de perseguidores. Finalmente, parou em um motel de beira de estrada, o tipo de lugar que nunca antes teria considerado digno de sua presença. Mas agora, seu anonimato era seu maior tesouro. Uma vez no quarto, ligou a televisão buscando se distrair. O que viu o deixou gelado. Em todos os canais de notícias, seu rosto aparecia em primeiro plano. A manchete dizia: Magnata imobiliário Ricardo Almeida desaparecido. Suspeita-se de fuga ante iminentes investigações por fraude. O império que ele havia construído com tanto esmero começava a desmoronar, e ele nem sequer estava lá para tentar salvá-lo. Seus inimigos, quem quer que fossem, haviam agido com uma rapidez e eficiência aterradoras. Desesperado, Ricardo tentou acessar suas contas bancárias pelo celular. Uma após a outra, as encontrou bloqueadas. Seus cartões de crédito, cancelados. Em questão de horas, ele havia passado de um dos homens mais ricos do país a um fugitivo sem recursos. O pânico se apoderou dele. Precisava de ajuda, alguém em quem confiar. Com dedos trêmulos, discou o número de Eduardo, seu sócio e braço direito há anos. Eduardo, sou eu, Ricardo. Preciso da sua ajuda. Estou com problemas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Eduardo falou, sua voz soava fria, distante. Eu sei, Ricardo. Todo mundo sabe. Onde você está? Ricardo hesitou. Poderia realmente confiar em Eduardo? Não tinha opção. Estou no motel Alvorecer, na rodovia 101, quarto 23. Por favor, venha sozinho. Não confio em mais ninguém. Outra pausa. Estarei aí em 2 horas. Não se mova. A ligação foi cortada, deixando Ricardo com uma mistura de alívio e apreensão. Eduardo viria. Juntos, poderiam encontrar uma solução. Tinham que encontrar. Enquanto esperava, Ricardo repassou mentalmente sua vida, buscando pistas sobre quem poderia estar por trás de sua queda. Ele havia feito muitos inimigos em sua ascensão ao poder. Havia pisoteado muitos. Mas ninguém parecia ter os recursos ou a motivação para orquestrar algo assim. O tempo passava com uma lentidão exasperante. Cada ruído no corredor o fazia sobressaltar-se. E se não fosse Eduardo quem estava vindo? E se fosse a polícia? Ou algo pior? Finalmente, ele ouviu passos se aproximando de sua porta. Então, 3 batidas suaves. Ricardo se aproximou.
contendo a respiração. Quem é? Sou eu, Eduardo. Abra a porta, Ricardo. Com um suspiro de alívio, Ricardo abriu. Mas o que viu do outro lado não foi o rosto amigável de seu sócio. Em seu lugar, ele se encontrou frente a frente com seu pior pesadelo. Capítulo 3. Traição no crepúsculo. Ricardo recuou instintivamente ao ver a expressão no rosto de Eduardo. Não era o olhar de preocupação ou solidariedade que esperava de seu sócio e amigo de tantos anos. Em seu lugar, os olhos de Eduardo brilhavam com uma mistura de triunfo e desprezo que gelou o sangue de Ricardo. Eduardo. O que significa isso? Perguntou Ricardo, sua voz mal um sussurro. Eduardo entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Seu terno impecável contrastava com a aparência desleixada de Ricardo, que não havia dormido nas últimas 24 horas. Significa, meu caro amigo, disse Eduardo, cuspindo a última palavra como se fosse veneno, que o jogo acabou. Seu reinado de terror e ganância chegou ao fim. Ricardo sentiu que o chão se abria sob seus pés. Você está por trás de tudo isso? Eduardo soltou uma risada amarga. Eu? Não, Ricardo. Eu sou apenas mais uma peça neste tabuleiro. Uma peça que decidiu deixar de ser um peão para se tornar um jogador. Com passos lentos, Eduardo começou a andar pelo quarto, observando com desgosto o ambiente decadente do motel. Sabe, durante anos, me convenci de que você era um gênio, um visionário. Justifiquei cada uma de suas ações, cada negócio obscuro, cada vida que você destruiu em seu caminho para o topo. Eu dizia a mim mesmo que era o preço do sucesso. Ele parou em frente a Ricardo, olhando-o diretamente nos olhos. Mas então comecei a ver o padrão. Você não era um gênio, Ricardo. Era um predador. E eu era seu cúmplice. Ricardo tentou recuperar o controle da situação. Eduardo, me escute. Seja lá o que você acha que está acontecendo, podemos resolver. Juntos, como sempre fizemos. Pense em tudo o que conquistamos. Eduardo negou com a cabeça. Um sorriso triste em seus lábios. Conquistamos? O que conquistamos, Ricardo? Um império construído sobre mentiras e sofrimento? Uma fortuna manchada de sangue? Não, meu amigo, não mais. Ricardo sentiu que o pânico o invadia. Eduardo sabia demais. Se falasse, se revelasse apenas uma fração dos segredos que conhecia, tudo estaria perdido. O que você quer, Eduardo? Dinheiro? Poder? Posso te dar o que quiser. Só diga seu preço. A risada de Eduardo ecoou no pequeno quarto. Meu preço? Oh, Ricardo, meu preço já foi pago, com juros. Foi então que Ricardo notou o pequeno dispositivo na lapela de Eduardo. Uma câmera. Você tem gravado tudo isso? Eduardo assentiu. Cada palavra, cada confissão implícita. Mas não se preocupe, isso não é para a polícia. Pelo menos, não ainda. Isso é para alguém que tem muito mais interesse em ver você cair. Quem? Exigiu Ricardo, sua voz quebrada pelo medo e pela raiva. Eduardo se dirigiu para a porta. Você descobrirá em breve, muito em breve. Por enquanto, aproveite seus últimos momentos de liberdade, Ricardo. O inferno que você criou está prestes a reclamá-lo. Antes de sair, Eduardo parou e olhou uma última vez para seu antigo sócio. Ah, e a propósito, vou tirar tudo de você. Não é apenas uma ameaça, é uma promessa que pretendo cumprir. A porta se fechou, deixando Ricardo sozinho com o eco das palavras de Eduardo e o peso esmagador da traição. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma saída, uma estratégia, algo que pudesse salvá-lo da ruína iminente. Mas pela primeira vez em sua vida, Ricardo Almeida, o homem que sempre tinha um plano, se encontrou completamente perdido. O caçador havia se tornado presa, e a matilha estava cada vez mais próxima. Com mãos trêmulas, Ricardo pegou seu telefone. Precisava se mover, encontrar um novo esconderijo, mas antes havia uma ligação que ele tinha que fazer. Uma última carta para jogar. Ele discou um número que jurou nunca mais usar. Depois de vários toques, uma voz grave atendeu.
Ora, Ricardo Almeida. Pensei que você tinha dito que nunca mais precisaria de mim. Ricardo engoliu em seco. Rogério, Ricardo falou com voz trêmula. Preciso da sua ajuda. Estou com problemas. A risada áspera de Rogério ecoou através do telefone. Problemas? Ricardo Almeida, o rei dos negócios sujos, com problemas? Deve ser o fim do mundo. Ricardo cerrou os dentes, engolindo seu orgulho. É sério, Rogério. Alguém está atrás de mim. Estão destruindo tudo. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quando Rogério voltou a falar, seu tom era mais sério. Quão ruim é? Ruim. Muito ruim. Perdi acesso a todas as minhas contas. Minha empresa está sob investigação. Meu sócio me traiu. Preciso desaparecer, Rogério, como nos velhos tempos. Outro silêncio, este mais longo. Ricardo podia imaginar Rogério pesando suas opções, calculando os riscos e benefícios de ajudar um homem caído em desgraça. Está bem, disse finalmente Rogério. Vou te ajudar, mas não será de graça, Ricardo. E desta vez, o preço será mais alto do que nunca. Ricardo fechou os olhos. Um vestígio de seu passado que Ricardo havia tentado enterrar. Mas agora era sua única esperança. Com cautela, Ricardo saiu do motel, olhando constantemente por cima do ombro. Cada sombra parecia esconder uma ameaça, cada rosto um potencial inimigo. Ele tomou vários táxis, mudando de direção várias vezes para se certificar de que ninguém o seguia. Quando finalmente chegou ao Cais 17, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de tons avermelhados e púrpuras. O velho armazém se erguia como uma mole escura e ameaçadora contra o horizonte. Ricardo entrou, seus passos ecoando no espaço vazio. O cheiro de ferrugem e água salgada impregnava o ar. Rogério, chamou, sua voz tremendo ligeiramente. Das sombras emergiu uma figura. Rogério, com seu característico terno preto e seu cabelo grisalho, parecia não ter envelhecido um dia desde a última vez que Ricardo o viu. Ricardo, disse Rogério, aproximando-se com passos lentos e deliberados. Quem diria? O grande Ricardo Almeida, vindo até mim como um cachorro com o rabo entre as pernas. Ricardo cerrou os punhos, lutando contra o impulso de responder. Ele precisava de Rogério, não podia se dar ao luxo de ofendê-lo. Você pode me ajudar? Perguntou, indo direto ao ponto. Rogério sorriu, um sorriso que não chegou aos seus olhos. Posso. A questão é, você está disposto a pagar o preço? Já disse que sim. O que você quer? Rogério começou a andar em círculos ao redor de Ricardo, como um predador espreitando sua presa. Veja bem, Ricardo, durante anos venho construindo meu próprio império, um que opera nas sombras, longe dos holofotes que você tanto gosta. E agora preciso me expandir. Ele parou em frente a Ricardo, seus olhos brilhando com uma mistura de ganância e triunfo. Quero seus contatos, Ricardo. Todos eles. Políticos, juízes, empresários. Quero os segredos que você acumulou durante anos. Quero as provas que você tem contra as pessoas poderosas que manipulou. Ricardo empalideceu. Mas isso é tudo o que me resta. Minha única proteção. Exatamente. Assentiu Rogério. É seu bilhete de saída. Você me dá tudo e eu te dou uma nova identidade. Um lugar seguro longe daqui. É isso, ou enfrentar o que quer que esteja vindo atrás de você. Ricardo sentiu que o mundo se fechava ao seu redor. Entregar essa informação significava perder o último vestígio de seu poder, sua última carta na manga. Mas que alternativa ele tinha? Está bem, disse finalmente, sua voz mal um sussurro. Vou te dar tudo. O sorriso de Rogério se alargou. Excelente decisão, meu amigo. Agora me siga. Temos muito trabalho a fazer. Enquanto seguia Rogério para as profundezas do armazém, Ricardo não pôde evitar sentir que havia feito um pacto com o diabo. Mas naquele momento, o inferno parecia preferível ao que o perseguia. O que Ricardo não sabia era que, naquele exato instante, a quilômetros de distância, outra reunião estava acontecendo. Uma reunião que selaria seu destino de uma maneira que ele nem sequer podia imaginar.
Capítulo 5. O círculo se fecha. Em uma luxuosa cobertura no centro da cidade, 3 figuras se reuniam ao redor de uma mesa de vidro. A vista panorâmica da cidade noturna contrastava com a tensão palpável no ambiente. Eduardo, tem certeza de que ele não suspeita de nada? Perguntou Fernando sem se virar. Eduardo assentiu. Completamente. Ricardo está desesperado. Não tem ideia de que tudo isso é obra nossa. Beatriz se levantou, acariciando suavemente sua barriga saliente. Não subestime Ricardo. Ele pode estar encurralado, mas ainda é perigoso. Fernando se virou, encarando seus cúmplices. Seu rosto, marcado pelos anos e pela amargura, suavizou-se ligeiramente ao olhar para Beatriz. Não se preocupe, querida. Ricardo não tem mais onde se esconder. Logo, muito em breve, ele pagará por tudo o que nos fez. Eduardo se aproximou da mesa, onde vários documentos e fotografias estavam espalhados. Tenho monitorado seus movimentos. Depois do nosso encontro no motel, ele fez uma ligação. Não consegui rastrear o número, mas seja quem for, parece ser sua última esperança. Fernando franziu a testa. Precisamos saber quem é esse contato. Ricardo sempre teve ases na manga. Não podemos permitir que ele escape agora que o temos contra a parede. Beatriz se aproximou, pegando uma das fotografias. Era uma imagem de Ricardo e ela, tirada anos atrás, quando ainda eram felizes. Ou pelo menos, quando ela acreditava que eram. Conheço alguém, disse Beatriz, sua voz carregada de determinação. Alguém que pode rastrear essa ligação e nos dar a localização exata de Ricardo. Fernando e Eduardo a olharam com surpresa. Beatriz sempre foi mais do que um rosto bonito, mas poucos conheciam a profundidade de suas conexões e recursos. Tem certeza? Perguntou Fernando. É arriscado envolver mais alguém neste ponto. Beatriz assentiu. Confio nesta pessoa com minha vida. Além disso, não temos outra opção. Se Ricardo conseguir desaparecer agora, todo o nosso plano irá por água abaixo. Houve um momento de silêncio enquanto Fernando considerava suas opções. Finalmente, assentiu. Faça isso, mas com cuidado. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros a esta altura. Beatriz pegou seu telefone e saiu para a varanda para fazer a ligação. Eduardo e Fernando ficaram sozinhos na sala. Acha que vai funcionar? Perguntou Eduardo, a dúvida evidente em sua voz. Fernando sorriu, um sorriso frio e calculista. Tem que funcionar. Esperei anos por este momento, Eduardo. Ricardo destruiu minha vida, minha reputação, meu futuro. Agora é minha vez de tirar tudo dele. Eduardo assentiu, mas não pôde evitar sentir um calafrio. A vingança de Fernando era compreensível, mas a intensidade de seu ódio era assustadora. Beatriz voltou a entrar, seu rosto iluminado por uma mistura de triunfo e antecipação. Conseguimos. Ricardo está no cais 17, em um velho armazém. E não está sozinho. Fernando se aproximou rapidamente. Com quem ele está? Com Rogério Mendes, respondeu Beatriz. O nome caiu como uma bomba na sala. Tanto Fernando quanto Eduardo conheciam a reputação de Rogério. Se Ricardo havia recorrido a ele, a situação era ainda mais desesperadora do que pensavam. Temos que agir agora, disse Fernando, sua voz carregada de urgência. Se Rogério está envolvido, podemos perder nossa vantagem em questão de horas. Eduardo já estava em seu telefone, fazendo ligações. Posso ter uma equipe no cais em 30 minutos. Beatriz os deteve. Esperem, não podemos simplesmente invadir o lugar. Precisamos ser mais inteligentes que isso. Fernando a olhou com curiosidade. O que sugere? Um sorriso enigmático se desenhou nos lábios de Beatriz. Conheço Ricardo melhor que ninguém. E sei exatamente como fazer com que ele caia diretamente em nossas mãos. Enquanto Beatriz compartilhava seu plano, lá fora, a cidade seguia seu ritmo frenético, alheia ao drama que se desenrolava nas alturas. Em algum lugar naquela selva de concreto, Ricardo Almeida lutava por sua sobrevivência, sem saber que cada passo que dava o aproximava mais de sua queda final. O círculo estava se fechando, e logo, muito em breve, o império das sombras que Ricardo havia construído desabaria sobre ele.
O amanhecer encontrou Ricardo Almeida em um estado de agitação nervosa. Ele havia passado a noite em um pequeno quarto nos fundos do armazém de Rogério, rodeado de papéis e dispositivos eletrônicos. Durante horas ele havia esvaziado o conteúdo de sua mente e seus arquivos secretos, entregando a Rogério cada pedaço de informação que possuía. "É tudo", disse Ricardo, sua voz rouca pelo cansaço e tensão. "A cada contato, cada transação, cada segredo. Te dei tudo." Rogério, que estivera revisando meticulosamente cada documento e arquivo, assentiu lentamente. "Impressionante, Ricardo. Sempre soube que você era um homem com recursos, mas isso supera minhas expectativas." Ricardo se deixou cair em uma cadeira desgastada, o peso de sua decisão caindo sobre ele como uma lápide. "E agora? Qual é o plano?" Rogério se aproximou de um cofre embutido na parede e o abriu. De seu interior, tirou um envelope manila grosso. "Aqui está sua nova identidade, passaportes, cartões de crédito, tudo o que você precisa para desaparecer." Ricardo pegou o envelope com mãos trêmulas. "Para onde vou?" "É melhor que você não saiba ainda", respondeu Rogério. "Vou te levar a um lugar seguro esta noite. De lá você pegará um voo para seu novo destino. Quanto menos você souber, mais seguro estará." Ricardo assentiu, um nó se formando em sua garganta. Esta era sua realidade agora. Fugir, se esconder, viver uma vida que não era sua. De repente, o telefone de Ricardo vibrou. Ambos os homens se sobressaltaram. Ninguém deveria ter esse número. "Não atenda", advertiu Rogério, mas Ricardo já havia tirado o telefone. O nome na tela o deixou gelado. "Beatriz. É minha esposa", murmurou Ricardo. Rogério franziu a testa. "Não atenda. Pode ser uma armadilha." Mas Ricardo, impulsionado por uma mistura de curiosidade e um inexplicável sentimento de culpa, deslizou o dedo pela tela e atendeu. "Beatriz?" A voz do outro lado da linha soava assustada, entrecortada por soluços. "Ricardo, graças a Deus. Preciso da sua ajuda. É o bebê. Algo está errado." O coração de Ricardo deu um salto. "O quê? O que está acontecendo?" "Estou no hospital", continuou Beatriz. "Os médicos dizem que é grave. Precisam fazer uma cirurgia de emergência. Mas precisam da sua autorização. Você é o pai, Ricardo. Por favor, venha rápido." A mente de Ricardo era um turbilhão. Isso era real? Ou era outra armadilha? Ele olhou para Rogério, que negava vigorosamente com a cabeça. "Beatriz, eu não posso. É perigoso demais." Um soluço dilacerante se ouviu do outro lado da linha. "Por favor, Ricardo, sei que as coisas têm estado ruins entre nós, mas este é nosso filho, seu filho. Se algo acontecer com ele, nunca me perdoarei. E sei que você também não se perdoará." Ricardo fechou os olhos, sentindo sua resolução se desmoronar. "Em que hospital você está?" "No Hospital Central." "Por favor, se apresse." A chamada foi cortada. Ricardo ficou olhando para o telefone, sua mente um caos de emoções e pensamentos contraditórios. Rogério se aproximou, seu rosto uma máscara de preocupação e frustração. "Você não pode ir. É uma armadilha. Tem que ser." "E se não for?" respondeu Ricardo. "E se meu filho realmente estiver em perigo?" "O mesmo filho que você estava disposto a abandonar há alguns dias?" perguntou Rogério, sua voz carregada de incredulidade. Ricardo estremeceu diante dessas palavras, o peso de suas ações passadas caindo sobre ele com força renovada. Eu sei. Mas isto é diferente. Se algo acontecer com esse bebê e eu não estiver lá..." Rogério passou uma mão pelo rosto, visivelmente frustrado. "Ricardo, pense. Você passou toda a sua vida calculando cada movimento. Por que arriscar tudo agora?" Mas Ricardo já estava de pé, guardando o envelope com sua nova identidade no bolso interno de seu paletó. "Tenho que ir, Rogério. Não espero que você entenda, mas tenho que fazer isso." Rogério o agarrou pelo braço. "Se você sair por essa porta, está sozinho. Não poderei ajudá-lo se as coisas derem errado." Ricardo assentiu, uma calma estranha se apoderando dele.
Eu entendo. E obrigado por tudo, G. Rogério. Aconteça o que acontecer, você cumpriu sua parte do acordo. Com essas palavras, Ricardo saiu do armazém e se embrenhou nas ruas da cidade, seu coração batendo forte enquanto se dirigia ao Hospital Central. Enquanto isso, em uma van estacionada a alguns quarteirões do hospital, Beatriz desligava o telefone, um sorriso triunfante em seu rosto. Funcionou, disse ela, virando-se para Fernando e Eduardo, que a observavam expectantes. Ele está a caminho. Fernando assentiu, uma mistura de admiração e surpresa em seu olhar. Impressionante, Beatriz. Não achei que ele cairia tão facilmente. Você não o conhece como eu, respondeu Beatriz, sua voz tingida de uma emoção difícil de decifrar. Ricardo pode ser implacável nos negócios, mas no fundo sempre teve uma fraqueza, seu legado. A ideia de um filho, de alguém que continue seu nome, é algo que ele não pode resistir. Eduardo, que estivera monitorando várias telas, interveio. Temos confirmação visual. Ricardo acabou de pegar um táxi em direção ao hospital. Fernando se levantou, seu rosto uma máscara de determinação. Bom, tudo está pronto. Beatriz, você entra primeiro. Eduardo e eu estaremos em posição. Lembre-se, precisamos que ele assine os documentos antes que perceba a verdade. Beatriz assentiu, acariciando suavemente sua barriga. Por um momento, uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Estamos fazendo a coisa certa? Fernando se aproximou dela, pegando suas mãos entre as suas. Beatriz, lembre-se de tudo o que ele fez. As vidas que destruiu, as famílias que separou. Isso não é só por nós, é justiça. Ela respirou fundo, se recompondo. Você tem razão. Vamos fazer isso. Ricardo chegou ao Hospital Central com o coração na garganta. Cada instinto em seu corpo gritava que era uma armadilha, que desse meia volta e fugisse. Mas a imagem de seu filho, daquele bebê que ainda não conhecia, mas que carregava seu sangue, o impulsionava adiante. Na recepção, uma enfermeira o recebeu com urgência. Senhor Almeida, sua esposa está esperando no 5º andar. Por favor, apresse-se. O elevador parecia se mover com uma lentidão exasperante. Quando as portas se abriram no 5º andar, Ricardo viu Beatriz sentada em uma cadeira, seu rosto enterrado entre as mãos. Beatriz, chamou, aproximando-se cautelosamente. Ela levantou o olhar, seus olhos vermelhos e inchados. Ricardo, graças a Deus que você está aqui. Antes que ele pudesse reagir, Beatriz se lançou em seus braços, soluçando. Os médicos dizem que precisam operar imediatamente. Há complicações e... Ricardo a abraçou instintivamente, sentindo sua resolução se desmoronar. Calma. Estou aqui. O que eles precisam que eu faça? Beatriz se afastou ligeiramente, tirando alguns documentos de sua bolsa. Eles precisam da sua assinatura para autorização. É uma cirurgia de alto risco e, como pai, você precisa dar seu consentimento. Ricardo pegou os papéis, seus olhos percorrendo rapidamente o texto. Tudo parecia estar em ordem. Consentimento para cirurgia fetal. Riscos, procedimentos. Onde eu assino? Perguntou, procurando uma caneta. Substituídos por um olhar frio e calculista, que Ricardo nunca havia visto nela. Oh, Ricardo, disse Beatriz, sua voz carregada de uma mistura de triunfo e pena. Já sabemos tudo. Antes que Ricardo pudesse reagir, sentiu uma presença atrás dele. Virou-se para se encontrar cara a cara com Fernando Lara, ladeado por Eduardo e 2 homens de aparência ameaçadora. Bem-vindo à sua queda, Ricardo, disse Fernando, um sorriso cruel em seus lábios. Você assinou sua sentença. Ricardo olhou para os papéis nas mãos de Beatriz, compreendendo tarde demais que havia caído na armadilha mais antiga do mundo. Confiar em alguém a quem havia traído. O corredor do hospital, que momentos antes parecia um refúgio, agora se fechava ao seu redor como uma jaula. Ricardo Almeida, o homem que sempre tinha um plano, se encontrou pela primeira vez em sua vida completamente encurralado e sem saída. O silêncio na sala de conferências do Hospital Central era opressivo. Ricardo Almeida,
outrora magnata imobiliário e agora um homem encurralado, estava sentado em uma extremidade da longa mesa, seu olhar alternando entre os rostos de seus captores. Fernando Lara, seu antigo rival, Eduardo, seu ex-sócio e braço direito, e Beatriz, sua esposa grávida, cuja traição ainda lhe parecia incompreensível. Fernando foi o primeiro a quebrar o silêncio. 25 anos. Ricardo. 25 anos eu esperei por este momento. Ricardo, apesar de sua situação, não pôde evitar um sorriso amargo. Você sempre foi persistente, Fernando. Devo admitir que não esperava isso de você. Não? Fernando se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma mistura de triunfo e fúria contida. Achou que depois de arruinar minha vida, minha reputação, meu futuro, eu simplesmente desistiria? Não, Ricardo. Cada dia destes 25 anos foi dedicado a este momento. Eduardo, que até agora permanecera em silêncio, interveio. Não foi difícil, sabe? Encontrar aliados contra você. Você fez muitos inimigos ao longo dos anos, Ricardo. Ricardo se voltou para seu ex-sócio, a traição ainda fresca e dolorosa. E você, Eduardo, o que prometeram a você? Uma parte do butim? Meu lugar na empresa? Eduardo negou com a cabeça. Não se trata de dinheiro ou poder, Ricardo. A dor e a confusão evidentes em seu rosto. Beatriz, antes por quê? Achei que você me amava. Achei que éramos uma equipe. Beatriz acariciou suavemente sua barriga saliente, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e determinação. Eu te amei, Ricardo. Ou pelo menos amei a ideia de você. O homem bem-sucedido, o visionário. Mas com o tempo, vi a verdade por trás da fachada. Os negócios sujos, as vidas destruídas, se chocavam contra ele com uma força avassaladora. Fernando voltou a tomar a palavra. Mas chega de recriminações. Estamos aqui por negócios, Ricardo. Os documentos que você acabou de assinar não eram para uma cirurgia de emergência. Eram para transferir o controle total de suas empresas e ativos para um fundo fiduciário controlado por nós. Ricardo empalideceu. Não, vocês não podem fazer isso. Meus advogados... Seus advogados já foram informados, interrompeu Eduardo. Com as provas que temos de suas atividades ilegais, eles estão mais do que dispostos a cooperar para salvar suas próprias peles. Fernando deslizou uma pasta em direção a Ricardo. Aqui, você tem duas opções, Ricardo. A primeira, você coopera completamente, confessa seus crimes e nos ajuda a desmantelar sua rede de corrupção. Em troca, negociaremos uma sentença reduzida e garantiremos que uma parte de seus ativos vá para um fundo para seu filho. Ricardo abriu a pasta com mãos trêmulas. E a segunda opção? O sorriso de Fernando se tornou frio. Você resiste. Usamos cada pedaço de evidência que temos contra você. Passa o resto da sua vida na prisão. E seu filho cresce sabendo que seu pai é um criminoso que preferiu seu próprio ego à sua família. O silêncio voltou a cair sobre a sala, enquanto Ricardo ponderava suas opções. Toda uma vida de manipulação e controle se reduzia a este momento. Pela primeira vez, ele não tinha um plano, não tinha uma saída. Ele levantou o olhar, encontrando os olhos de Beatriz. Por um breve instante, viu um lampejo da mulher que havia amado, da vida que poderia ter tido se tivesse tomado decisões diferentes. Começou Ricardo, sua voz se quebrando ligeiramente. Mas antes que pudesse continuar, a porta da sala se abriu bruscamente. Rogério Mendes entrou, seguido por um grupo de homens armados. Lamento interromper esta reunião tão comovente, disse Rogério, sua voz carregada de sarcasmo. Mas receio que tenho que levar meu sócio. O caos se instaurou na sala. Fernando e Eduardo se levantaram de um salto. Beatriz recuou instintivamente, protegendo sua barriga. Ricardo, por sua vez, ficou congelado em sua cadeira, sua mente um turbilhão de emoções e pensamentos contraditórios. Em questão de segundos, o destino que parecia selado havia se aberto novamente, oferecendo-lhe uma última, inesperada chance de fuga. Mas enquanto Rogério o instava a se mover, Ricardo se viu olhando para Beatriz, para seu filho não nascido. E naquele momento,
Ele teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida. O caos reinava na sala de conferências. Os homens de Rogério mantinham Fernando, Eduardo e Beatriz à distância, enquanto o próprio Rogério se aproximava de Ricardo, instando-o a se mover. "Vamos, Ricardo", disse Rogério, sua voz tensa. "Não temos muito tempo antes que a polícia chegue." Mas Ricardo não se moveu. Seus olhos estavam fixos em Beatriz. Fernando e Eduardo trocaram olhares de confusão, enquanto Beatriz o observava com uma mistura de surpresa e cautela. Rogério se aproximou mais, baixando a voz. "Você perdeu a cabeça? Esta é sua última chance. Se ficar, vai perder tudo." Ricardo sorriu, um sorriso triste e cansado. "Eu já perdi tudo, Rogério. Meu império, minha reputação, a confiança das pessoas que me importavam. Fugir agora só adiaria o inevitável." Ele se virou para Fernando, Eduardo e Beatriz. "Aceito a primeira opção. Vou cooperar completamente. Confessarei meus crimes e ajudarei a desmantelar a rede de corrupção que criei." Fernando deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de incredulidade. "Por que deveríamos acreditar em você? Você passou toda a sua vida mentindo e manipulando." Ricardo assentiu. "Você tem razão, e não espero que confiem em mim imediatamente, mas estou disposto a provar com ações, não apenas com palavras." Ele se voltou para Rogério. "Sinto muito, velho amigo. Agradeço sua lealdade, mas este é o fim da linha para mim." Rogério o encarou fixamente por um longo momento, então assentiu lentamente. "Você sempre foi imprevisível, Ricardo. Suponho que esta é sua jogada final." Com um gesto, Rogério ordenou que seus homens abaixassem as armas. "Boa sorte, Ricardo. Você vai precisar." Com essas palavras, Rogério e sua equipe se retiraram da sala, deixando para trás um silêncio carregado de tensão. Ricardo se voltou para Fernando, Eduardo e Beatriz. "Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas se vão fazer isso, vamos fazer direito. Quero confessar tudo, mas preciso de garantias de que meu filho estará protegido." Fernando trocou um olhar com Eduardo antes de assentir lentamente. "Muito bem, Ricardo. Mas entenda isto. Não há volta atrás. Uma vez que você comece a falar, não poderá parar." "Eu entendo", respondeu Ricardo. Então, olhando diretamente para Beatriz, acrescentou: "E aceito." Beatriz, que permanecera em silêncio, deu um passo à frente. "Por que agora, Ricardo? O que mudou?" Ricardo a olhou, seus olhos cheios de arrependimento e determinação. "Tudo mudou, Beatriz. Eu mudei. Quando planejei abandonar você, estava cego pela ganância e pelo medo. Mas agora vejo as coisas com clareza pela primeira vez em anos." Ele se aproximou dela, parando a alguns passos de distância. "Não espero seu perdão. Nem mesmo espero que você acredite em mim. Mas quero que nosso filho cresça sabendo que, no final, seu pai fez a coisa certa." Beatriz o encarou fixamente, buscando em seus olhos algum sinal de engano. Depois de um momento, ela assentiu quase imperceptivelmente. Eduardo, que estivera observando o intercâmbio em silêncio, interveio. "Deveríamos nos mover. A polícia estará aqui em breve." Fernando assentiu. "Eduardo tem razão. Ricardo, você virá conosco. Temos muito trabalho pela frente." Enquanto saíam da sala de conferências, Ricardo se viu caminhando ao lado de Beatriz. Sem olhar para ela, falou em voz baixa: "Lamento todo o mal que causei a você, Beatriz, a você e ao nosso filho." Beatriz não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz era apenas um sussurro. "Palavras são fáceis, Ricardo. Prove com ações." Ricardo assentiu, aceitando o desafio implícito em suas palavras. Capítulo 9. A queda do Império. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Ricardo, fiel à sua palavra, começou a desvendar a complexa rede de corrupção que havia tecido ao longo dos anos. Sentado em uma sala de interrogatório, com Fernando, Eduardo e uma equipe de investigadores ouvindo atentamente, Ricardo revelou nomes, datas, transações e segredos que abalariam os alicerces do mundo empresarial e político. "O prefeito Rodrigues", disse Ricardo, sua voz cansada mas firme,
Ele foi fundamental na aprovação do projeto Costa Dourada. Pagamos R$ 2 milhões a ele através de uma série de empresas fantasma. Eduardo, que tomava notas furiosamente, levantou o olhar. Você tem provas? Ricardo assentiu. No cofre do meu escritório há um pendrive com todos os detalhes. A senha é a data de nascimento de Beatriz. Fernando, que estivera ouvindo em silêncio, interveio. Ricardo, você entende que cada nome que menciona, cada transação que revela, o afunda mais profundamente, certo? Ricardo o olhou diretamente nos olhos. Eu sei, e estou preparado para enfrentar as consequências. Enquanto isso, fora da sala de interrogatório, o mundo que Ricardo havia construído desmoronava rapidamente. As manchetes dos jornais gritavam sobre o escândalo. Império imobiliário de Ricardo Almeida, construído sobre corrupção. Políticos e empresários implicados em mega fraude. Beatriz, observando tudo à distância, se viu dividida entre a satisfação de ver justiça sendo feita e uma inesperada sensação de perda. Uma noite, enquanto assistia ao noticiário em seu apartamento, sentiu o bebê chutar com força. Eu sei, pequeno, murmurou, acariciando sua barriga. É complicado. À medida que os dias passavam, a lista de implicados crescia. Juízes, políticos, outros empresários, ninguém parecia estar a salvo da avalanche de revelações. Ricardo, fiel à sua palavra, não poupou detalhes, mesmo quando isso significava se implicar mais profundamente. Uma tarde, após uma longa sessão de interrogatório, Fernando se aproximou de Ricardo. Por que você está fazendo isso? Perguntou, a curiosidade evidente em sua voz. Você poderia ter negociado uma sentença mais leve, poderia ter ocultado algumas coisas, mas está entregando tudo. Ricardo, com olheiras profundas e o rosto abatido pelo cansaço, respondeu: porque é o certo, Fernando, e porque quero que meu filho cresça em um mundo um pouco melhor do que o que eu ajudei a criar. Fernando o olhou por um longo momento antes de assentir lentamente. Nunca pensei que diria isso, Ricardo, mas respeito o que você está fazendo. À medida que a investigação avançava, o impacto das revelações de Ricardo se fez sentir em todo o país. Empresas entraram em colapso, políticos renunciaram e o sistema judiciário foi abalado até suas fundações. O império que Ricardo havia construído durante décadas desmoronou em questão de semanas. Mas enquanto seu antigo mundo ruía, Ricardo sentiu um estranho senso de libertação. Pela primeira vez em anos, ele podia se olhar no espelho sem sentir o peso de suas mentiras e traições. Uma manhã, enquanto era conduzido de volta à sua cela, após outra sessão de interrogatório, Ricardo se encontrou cara a cara com Beatriz, que esperava no corredor. Beatriz, disse ele, surpreso, o que você está fazendo aqui? Ela o olhou, sua expressão uma mistura de emoções conflitantes. Eu queria ver você, queria entender. Ricardo assentiu, ciente dos guardas que esperavam pacientemente a alguns metros de distância. E você encontrou o que procurava? Beatriz colocou uma mão sobre sua barriga, agora visivelmente maior. Não sei, mas acho que você está fazendo a coisa certa, pela primeira vez em muito tempo. Ricardo sentiu algo se afrouxar em seu peito. Não era perdão, não exatamente, mas era um começo. Obrigado, Beatriz. Isso significa muito. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, os guardas indicaram que era hora de se mover. Enquanto se afastava, Ricardo se virou uma última vez para Beatriz. Cuide do nosso filho, disse suavemente. Certifique-se de que ele saiba que, no final, seu pai tentou fazer a coisa certa. Beatriz assentiu, seus olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Eu vou. Enquanto Ricardo era conduzido de volta à sua cela, ele sentiu uma estranha sensação de paz. Seu império havia caído, sua liberdade estava perdida, mas pela primeira vez em décadas, Ricardo Almeida se sentia verdadeiramente livre. 6 meses haviam se passado desde que Ricardo Almeida começara sua confissão. O mundo que ele uma vez dominou havia se transformado de forma irreconhecível.
Seu testemunho desencadeou uma série de investigações que abalaram os alicerces da sociedade, da política aos negócios. Em uma fria manhã de outono, Ricardo estava sentado na sala de visitas da prisão, esperando. As algemas em seus pulsos tilintavam suavemente a cada movimento, um lembrete constante de sua nova realidade. A porta se abriu e Beatriz entrou, sua figura já recuperada após o parto. Em seus braços, ela carregava um pequeno embrulho envolto em um cobertor azul. "Olá, Ricardo", disse ela, sua voz uma mistura de cautela e algo que poderia ter sido compaixão. "Beatriz", respondeu ele, seus olhos fixos no bebê. É ele?" Ela assentiu, aproximando-se da mesa. Com cuidado, ajeitou o bebê em seus braços para que Ricardo pudesse vê-lo melhor. "Ricardo, apresento a você o Mateus." Ricardo prendeu a respiração. O bebê era perfeito, com uma pequena mata de cabelos escuros e olhos curiosos que percorriam a sala. "Ele é lindo", sussurrou. Beatriz sentou-se em frente a ele, colocando Mateus sobre seu colo. "Muito tempo se passou, Ricardo. As coisas mudaram." Ricardo assentiu, incapaz de desviar o olhar de seu filho. "Eu sei. Tenho acompanhado as notícias. É incrível ver como tudo se desenrolou. Suas confissões mudaram tudo", disse Beatriz. "Ninguém esperava que você fosse tão exaustivo." Ricardo finalmente ergueu o olhar para ela. Era o certo a fazer. Pela primeira vez na minha vida, fiz a coisa certa. Houve um momento de silêncio, quebrado apenas pelos suaves gorgolejos de Mateus. Finalmente, Beatriz falou novamente. "Fernando e Eduardo queriam que eu lhe dissesse algo", disse ela, sua voz cautelosa. "Devido à sua cooperação, eles estão considerando recomendar uma redução na sua sentença." Ricardo piscou, surpreso. "Eu não esperava isso", Beatriz continuou. "Eles também me pediram para perguntar se você estaria disposto a testemunhar em alguns dos próximos julgamentos. Seu testemunho poderia ser crucial." Ricardo recostou-se na cadeira, processando a informação. Parte dele queria recusar, terminar com tudo isso de uma vez por todas. Mas outra parte, uma parte que se fortalecia a cada dia, sabia que ainda tinha um papel a desempenhar na reparação do dano que havia causado. "Eu farei", disse finalmente. "Se meu testemunho puder ajudar a fazer justiça, eu o farei." Beatriz assentiu, e por um momento, Ricardo achou ter visto um lampejo de orgulho em seus olhos. Então, para sua surpresa, ela estendeu Mateus em sua direção. "Você quer segurá-lo?" Com mãos trêmulas, Ricardo pegou seu filho pela primeira vez. O peso do bebê em seus braços, o calor de seu pequeno corpo, desencadeou algo dentro dele. Lágrimas que ele vinha contendo há meses começaram a fluir livremente. "Sinto muito", sussurrou, tanto para Beatriz quanto para Mateus. "Sinto muito mesmo." Beatriz, com lágrimas nos próprios olhos, estendeu a mão e a colocou sobre a de Ricardo. "Eu sei", disse suavemente. "Eu sei." Enquanto segurava seu filho, Ricardo sentiu algo que não experimentava há anos: esperança. Esperança de que, apesar de todos os seus erros, ainda pudesse deixar um legado positivo. Esperança de que, talvez, algum dia, pudesse ganhar o perdão daqueles a quem havia ferido. E enquanto Mateus o olhava com olhos inocentes e confiantes, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Prometeu ser o tipo de homem, o tipo de pai, que seu filho pudesse admirar. Não importava quanto tempo levasse, não importava quão difícil fosse o caminho pela frente, Ricardo Almeida estava determinado a se redimir. Capítulo 11. Renascimento. 3 anos haviam se passado desde aquele dia na sala de visitas da prisão. O mundo exterior havia mudado drasticamente, em grande parte devido às revelações de Ricardo. Empresas haviam caído, políticos haviam sido presos, e uma nova era de transparência e prestação de contas parecia estar emergindo das cinzas do antigo sistema. Ricardo, agora com o cabelo salpicado de grisalho e linhas de preocupação gravadas em seu rosto, estava de pé diante dos portões da prisão. Sua sentença havia sido consideravelmente reduzida,
graças à sua contínua cooperação e seu testemunho em numerosos julgamentos de alto perfil. À medida que os portões se abriam, Ricardo piscou diante da luz do sol, mais brilhante e quente do que se lembrava. E ali, esperando por ele, estavam Beatriz e Mateus. O menino, agora com quase 4 anos, se escondia timidamente atrás das pernas de sua mãe. Ricardo se aproximou lentamente, ciente de que para Mateus ele era praticamente um estranho. "Olá, Mateus", disse suavemente, ajoelhando-se para ficar na altura da criança. "Você se lembra de mim? Eu sou seu pai." Mateus o olhou com curiosidade. Seus olhos, tão parecidos com os de Ricardo, estudando-o intensamente. Depois de um momento, o menino deu um passo hesitante à frente. "Mamãe me mostrou fotos suas", disse Mateus, sua voz pequena, mas clara. "Ela diz que você tem ajudado as pessoas." Ricardo sentiu seu coração se encher de emoção. Ele olhou para Beatriz, que assentiu levemente, um pequeno sorriso em seus lábios. "É verdade, Mateus", respondeu Ricardo. "Tenho tentado consertar alguns erros que cometi, para tornar o mundo um lugar melhor para você." Mateus pareceu considerar isso por um momento, antes de dar outro passo à frente e, para surpresa de Ricardo, estender seus pequenos braços para um abraço. Ricardo o envolveu gentilmente, lágrimas silenciosas rolando por suas faces. Beatriz se aproximou, colocando uma mão no ombro de Ricardo. "Vamos", disse suavemente. "É hora de ir para casa." Enquanto caminhavam em direção ao carro, Ricardo notou um grupo de jornalistas à distância, mantidos afastados por guardas de segurança. Sua libertação, aparentemente, ainda era notícia. "Como têm sido as coisas?", perguntou Ricardo a Beatriz, enquanto se afastavam da prisão. Beatriz suspirou. "Difíceis, mas melhorando. Seu fundo fiduciário para as vítimas da corrupção tem ajudado muita gente. E Mateus, bem, ele é uma criança incrível." Ricardo assentiu, olhando pelo espelho retrovisor para Mateus, que brincava alegremente com um pequeno carro de brinquedo. "E você, como tem estado?" Beatriz ficou em silêncio por um momento. "Tem sido uma jornada, Ricardo. Houve dias em que eu te odiava, dias em que sentia sua falta, dias em que não sabia o que sentir. Mas ver você mudar, ver você realmente se esforçar para fazer a coisa certa, isso significou muito." Ricardo assentiu, sobrecarregado pela emoção. "Obrigado, Beatriz, por me dar esta oportunidade. Sei que não mereço. Não faço isso só por você", respondeu ela, olhando para Mateus pelo espelho retrovisor. "Faço por ele. Ele merece conhecer o Pai, o homem em quem você se tornou, não apenas a lenda do homem que você foi." O resto da viagem transcorreu em um silêncio confortável, interrompido ocasionalmente pelas perguntas curiosas de Mateus sobre os edifícios e paisagens que passavam. Finalmente, chegaram a uma casa modesta nos subúrbios, muito diferente da mansão luxuosa em que Ricardo e Beatriz costumavam viver. "É linda", disse Ricardo sinceramente enquanto saíam do carro. Beatriz sorriu. "É um lar." Enquanto entravam na casa, Ricardo notou as fotos nas paredes. Havia muitas de Mateus em diferentes estágios de seu crescimento, algumas com Beatriz, outras com os pais dela. E, para sua surpresa, havia também algumas fotos suas, incluindo uma recente tirada na prisão durante uma visita. "Eu queria que Mateus te conhecesse, mesmo que fosse através de fotos", explicou Beatriz, notando seu olhar. Ricardo sentiu um nó na garganta. "Obrigado", foi tudo o que conseguiu dizer. Os dias seguintes foram um turbilhão de ajustes e descobertas. Ricardo teve que aprender a navegar neste novo mundo, tão diferente daquele que havia deixado para trás. As notícias ainda falavam sobre os julgamentos e as investigações que seu testemunho havia desencadeado, mas agora o faziam com um tom diferente. Ele não era mais o vilão da história, mas um homem que havia escolhido o caminho da redenção. Uma tarde, enquanto brincava com Mateus no jardim, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. "Ricardo, é o Fernando." Ricardo se tensionou instintivamente, mas forçou-se a relaxar. "Fernando, faz tempo." "Sim, faz",
respondeu Fernando. Ouça, sei que isso pode soar estranho, mas estamos organizando uma conferência sobre ética empresarial e transparência corporativa. Gostaríamos de saber se você estaria disposto a dar uma palestra. Ricardo ficou sem palavras por um momento. Você tem certeza? Completamente, disse Fernando. Sua história, Ricardo, é poderosa. Mostra que a mudança é possível, que a redenção é real. Você poderia fazer uma verdadeira diferença. Ricardo olhou para Mateus, que ria enquanto perseguia uma borboleta pelo jardim. Eu farei, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Quero que qualquer honorário ou doação vá diretamente para o fundo das vítimas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Feito, disse Fernando, e Ricardo pôde ouvir o sorriso em sua voz. Bem-vindo de volta, Ricardo. Naquela noite, depois de colocar Mateus na cama, Ricardo se encontrou sentado na varanda com Beatriz, olhando para as estrelas. Fernando me ligou hoje, disse ele, quebrando o silêncio. Beatriz olhou para eles curiosa. O que ele queria? Ricardo contou a ela sobre a conferência e sua decisão de participar. Quando terminou, Beatriz o observava com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. O que você acha? Perguntou nervoso. Beatriz sorriu suavemente. Acho que você está no caminho certo, Ricardo. Não será fácil. Haverá pessoas que nunca o perdoarão, que sempre o verão como o homem que você foi. Mas se você puder ajudar a evitar que outros cometam os mesmos erros, se puder usar sua experiência para tornar o mundo um lugar melhor, então tudo isso terá valido a pena. Ricardo pegou a mão de Beatriz, grato por seu apoio. Não posso mudar o passado, disse ele, mas posso trabalhar por um futuro melhor. Por Mateus, por você, por todos a quem feri. Beatriz apertou sua mão. Um dia de cada vez, Ricardo. Um dia de cada vez. Enquanto se sentavam ali, sob o céu estrelado, Ricardo sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. O caminho pela frente seria longo e difícil, cheio de desafios e obstáculos. Mas pela primeira vez em sua vida, Ricardo Almeida estava pronto para enfrentá-los com honestidade, integridade e um propósito renovado. O império das sombras havia caído, mas de suas cinzas, algo novo e esperançoso estava começando a surgir. Capítulo 12. O legado reescrito. 5 anos haviam se passado desde a libertação de Ricardo. A vida havia tomado um rumo que nem em seus sonhos mais otimistas ele teria imaginado. A conferência sobre ética empresarial tinha sido apenas o começo. Sua história, a queda e redenção de Ricardo Almeida, havia se tornado um estudo de caso em universidades por todo o país. Em uma ensolarada manhã de primavera, Ricardo se encontrava de pé diante de um auditório cheio de estudantes de Direito e Administração. Aos 55 anos, os cabelos grisalhos dominavam sua aparência, mas seus olhos brilhavam com uma vitalidade e propósito que contrastavam com o homem que ele uma vez fora. O poder e o dinheiro, começou ele, sua voz ecoando no auditório silencioso, podem ser viciantes. Eles te convencem de que você está acima das regras, de que os fins justificam os meios. Eu vivi essa mentira por décadas. Construí um império sobre os alicerces da corrupção e da ganância. E quando tudo desmoronou, pensei que fosse o fim. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos atentos dos estudantes. Mas acontece que o fim do meu império foi apenas o começo do meu verdadeiro legado. Aprendi, da maneira mais difícil possível, que integridade e ética não são obstáculos para o sucesso. Elas são a base de um sucesso duradouro e significativo. Enquanto Ricardo continuava sua palestra, na última fileira do auditório, Beatriz e Mateus, agora com 9 anos, ouviam atentamente. Mateus olhava para seu pai com uma mistura de orgulho e admiração. Depois da palestra, enquanto os estudantes se aproximavam de Ricardo para fazer perguntas, Mateus puxou suavemente a manga de sua mãe. Mãe, disse ele, seus olhos brilhantes, quando eu crescer, quero ser como o pai. Beatriz sorriu, acariciando o cabelo do filho. Como o empresário que ele foi. Mateus balançou a cabeça. Não,
como o homem que ele é agora, alguém que ajuda as pessoas a serem melhores. Beatriz sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Esse é um objetivo maravilhoso, querido. Mais tarde naquele dia, a família se reuniu para jantar. Ricardo, ainda emocionado com a resposta à sua palestra, não conseguia parar de sorrir. Sabe, disse Ricardo, olhando para Beatriz e Mateus, houve um tempo em que pensei que meu legado seriam os edifícios que construí, as fortunas que acumulei. Mas agora vejo que o verdadeiro legado é isto: a oportunidade de fazer uma diferença positiva, de inspirar outros a fazerem o certo. Beatriz pegou sua mão por cima da mesa. Você percorreu um longo caminho, Ricardo. Todos nós percorremos. Mateus, com a sabedoria inocente de uma criança, acrescentou: e ainda temos muito caminho pela frente, não é, pai? Ricardo assentiu, bagunçando o cabelo do filho. É isso aí, campeão. Sempre há mais para fazer, mais formas de melhorar. Naquela noite, depois de colocar Mateus na cama, Ricardo e Beatriz se sentaram na varanda, como haviam feito em tantas noites antes. O ar fresco da primavera trazia consigo a promessa de novos começos. Alguma vez, começou Beatriz, sua voz suave na quietude da noite, você se arrepende de ter confessado, de ter deixado tudo desmoronar? Ricardo considerou a pergunta por um momento antes de responder. Houve momentos, especialmente no início, em que me perguntei se tinha feito a coisa certa, mas agora, olhando para trás, vejo que foi a melhor decisão que já tomei. Não apenas por mim, mas por todos os afetados pelas minhas ações. Ele se virou para Beatriz, seus olhos se encontrando na penumbra. E por nós. Por esta segunda chance que você me deu, que nós nos demos. Beatriz sorriu, um sorriso cheio de amor e compreensão. Sabe, quando descobri seu plano de nos abandonar, pensei que te odiaria para sempre. Planejei minha vingança com tanta meticulosidade. Mas ver você mudar, ver você lutar para ser melhor, me fez perceber que o amor verdadeiro não se trata apenas dos bons momentos. Trata-se de crescer juntos, de superar os obstáculos, de perdoar. Ricardo a puxou para perto, abraçando-a com força. Eu te amo, Beatriz. Obrigado por não desistir de mim. Enquanto se sentavam ali, sob o céu estrelado, Ricardo refletiu sobre a jornada que o trouxera até este momento. De magnata corrupto a prisioneiro arrependido, e agora a um homem dedicado a fazer uma diferença positiva no mundo. Seu império das sombras havia caído, mas de suas ruínas havia surgido algo muito mais valioso. Uma família unida, um propósito renovado e a oportunidade de reescrever seu legado. O caminho não havia sido fácil, e Ricardo sabia que ainda havia desafios pela frente. Mas com Beatriz e Mateus ao seu lado, e com a determinação de continuar fazendo o certo, ele estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo. Enquanto a noite avançava, Ricardo Almeida, outrora o rei de um império corrupto, agora se encontrava como o arquiteto de sua própria redenção. E naquele momento, sob as estrelas, com sua família por perto, ele soube que finalmente havia encontrado a verdadeira riqueza que sempre buscara. Epílogo. 10 anos depois, o nome Ricardo Almeida não era mais associado a escândalos e corrupção, mas sim a ética empresarial e responsabilidade social. A fundação que ele criara com os restos de sua fortuna havia se tornado uma força poderosa na luta contra a corrupção e na promoção da transparência nos negócios. Mateus, agora com 19 anos, estava prestes a entrar na faculdade de Direito, inspirado pelo trabalho de seu pai. Ele crescera vendo Ricardo não como o magnata caído, mas como um homem que teve a coragem de enfrentar seus erros e trabalhar incansavelmente para corrigi-los. Beatriz, que inicialmente planejara vingança, encontrara paz e propósito ao lado de Ricardo. Juntos, eles haviam construído uma vida que, embora mais simples em termos materiais, era infinitamente mais rica em significado e satisfação. Numa tarde ensolarada, a família Almeida se reuniu para um piquenique no parque. Enquanto observava Beatriz e Mateus rindo juntos, Ricardo sentiu uma onda de gratidão o envolver.
Ele pensou em todas as vidas que havia afetado negativamente no passado e em como, nos últimos anos, havia se esforçado para compensar isso. No que você está pensando, meu pai? Perguntou Mateus, notando o olhar distante de Ricardo. Ricardo sorriu, olhando para seu filho com orgulho. Estou pensando em como as escolhas que fazemos moldam não apenas nossas vidas, mas as vidas de todos ao nosso redor. E como nunca é tarde demais para fazer a escolha certa. Beatriz se juntou a eles, pegando a mão de Ricardo. Você ensinou isso a todos nós, querido. Sua jornada inspirou muitas pessoas a fazerem mudanças em suas próprias vidas. Ricardo assentiu, sentindo o peso de suas palavras. Só espero que nossa história continue a fazer a diferença. Que as pessoas entendam que o verdadeiro sucesso não está no quanto você acumula, mas no impacto positivo que você tem no mundo. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o parque, a família Almeida permaneceu unida. Um testemunho vivo de que a redenção é possível, que o arrependimento sincero pode levar à transformação e que o amor e a integridade são as verdadeiras medidas de uma vida bem vivida. O império das sombras há muito se fora, mas em seu lugar havia crescido algo muito mais valioso, um legado de honestidade, compaixão e esperança. E enquanto Ricardo olhava para sua família, ele sabia que esta era a maior riqueza que jamais poderia ter imaginado.